Ordem, presidente. Pela ordem, senador Jorge Cajuru, mas me permita antes somente cumprimentar a senadora Elisiane Gama pelo pronunciamento, porque Vossa Excelência pondera aquilo que nós todos desejamos, que a Venezuela encontre em paz o seu caminho e, naturalmente, com o fim do regime ditatorial que tanto tem trazido sofrimento àquele povo. Com a palavra, o senador Jorge Cajuru. Depois de vossas palavras, eu só peço permissão para acompanhá-las no cumprimento a essa guerreira senadora Elisiane. Mas eu quero registrar aqui em ata, presidente, porque causa grande repercussão no Brasil e a imprensa vem procurando, não toda ela, eu nunca generalizo, me jogar contra o meu partido, o PSB, do qual sou o líder da bancada aqui no Senado. Então eu tenho que ressaltar aqui, enaltecer o raro, ético e culto, não sei se Vossa Excelência o conhece, presidente nacional do PSB, um partido de esquerda, que é o pernambucano Carlos Siqueira, que dá a mim uma liberdade rara. Se o PSB, que é o meu partido, apoia Maduro, eu, senador Jorge Cajuru, já subi esta tribuna na semana passada e fiz o meu pronunciamento. Eu, além de não apoiá-lo e de não defendê-lo jamais, por nenhum motivo, nem se mamãe descesse na terra e pedisse, eu o considero um ser nefasto, um ser despótico, um ser vulpino, um ser ditador, um ser que não é ser humano. Então eu tenho que agradecer de estar num partido histórico como o PSB, de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, que dá a mim esse direito de ser livre no meu modo de pensar, mesmo tendo o meu partido um outro pensamento em relação à defesa que faz ao, repito, ditador Maduro. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Jorge Cajuru. Nós vamos para a Previdência. Meus cumprimentos pelo pronunciamento. O próximo orador inscrito aqui presente é o senador Jorge Cajuru, do estado de Goiás, a quem concedo a palavra para o seu pronunciamento com muito gosto. Com a palavra, Vossa Excelência. Brasileiros e brasileiras, meus únicos patrões, presidente, referência desta casa, mineiro, senador Antônio Anastasia. Senhoras e senhores senadores presentes neste momento, eu gostaria que a casa estivesse cheia. Por que existe uma frase, e aí é de minha autoria, presidente, porque eu sempre dou crédito a quem é o autor da frase, essa é minha: o silêncio não comete erros. Como também é minha aquela: antes de acionar a boca, ligue o cérebro. Que o imortal João Saldanha adorava essa minha frase. Eu amo as frases, mas ninguém foi melhor do que o avô do atual presidente do Banco Central, histórico frasista, Roberto Campos. E eu me lembro que ele dizia o seguinte: cometi o único pecado que a política não perdoa: dizer a verdade antes do tempo. Cometi o único pecado que a política não perdoa: dizer a verdade antes do tempo. Como é algo revoltante, senadores Humberto e Lucas, Vossas Excelências, tenho certeza, vão entender. Porém, antes, em tempo, permitam-me, quero saber se alguém aqui vai gostar, Vossas Excelências, dessa definição sobre a reforma da Previdência. E aqui está um empregado público, um parlamentar, que aprovará a reforma se ela souber respeitar os verdadeiros trabalhadores deste país, seja na iniciativa privada, sejam os urbanos e principalmente os rurais. Se ela respeitá-los, e se o presidente Bolsonaro, conforme o vídeo que gravou ontem, cumprir o que prometeu,
e aí eu fico na dúvida se ele vai cumprir, que ela necessita de ajustes à reforma, e se ela não blindar os grandes caloteiros deste país, os banqueiros, que são os maiores devedores da Previdência, mais de 4 bilhões, embora o lucro deles tenha sido superior a 6 bilhões. Eu falo de bancos como Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Porque eu nunca generalizo, mas eu tenho aquela tese: banco para mim é melhor do que, como negócio, crime organizado. Mas prestem atenção nesse pensamento, que não é meu, darei o autor. Aspas. Se o conserto do rombo da Previdência precisa tungar um benefício pago aos miseráveis que têm entre 65 e 70 anos, então é melhor devolver o Brasil a Portugal. É de cumprimentar, não? Então vamos ao nome dele. O notável jornalista Hélio Gaspari. Bom, agora de minha autoria, o pronunciamento grave de hoje, que o senador Antônio Anastasia, aqui na presidência da sessão, estava a meu lado, para meu inteiro prazer, e quando terminou, eu pedi até um sobe-som, viu? Nas minhas 30 redes sociais, para mais de 9 milhões de seguidores. Quando Vossa Excelência, ao terminar esse meu pronunciamento, disse muito bem. Então aquilo foi um troféu para mim. Mas vejam como é grave o caso do senador Lucas Barreto. Diz o dito popular que quem não tem memória não tem futuro. E eu vou falar aqui do crime ambiental de Brumadinho, Minas Gerais, terra do nosso presidente senador Anastasia aqui. Parece que no Brasil existe uma indústria cujo propósito é roubar-nos o futuro, apagando o dia a dia de nossa memória. Os vivos, os mortos e os mortos-vivos de Brumadinho estão sendo jogados no esquecimento pela grande imprensa nacional. Já, a meu ver, não há mais comoção. Aquela comoção de semanas atrás, por culpa de parte da imprensa nacional. Imprensa da qual eu convivi por 20 anos em carreira na televisão brasileira. E eu conheço a imprensa. E penso como Milor Fernandes. Imprensa para mim é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Imprensa que bajula, eu não sou masoquista. Eu faço questão de não acompanhá-la. E imprensa que se vende e que cala-se diante de verbas bilionárias, como é o caso da assassina Vale, para mim assassina, que decidiu agora nos últimos dias investir 1 bilhão de publicidade na mídia nacional. Daí o meu pronunciamento, que alguns consideraram muito forte. Eu não, para mim foi até fraco. Porque o que significam para esses e para essa parte da mídia, porque eu nunca generalizo, o que significam mais de 300 homens, mulheres e crianças assassinadas, simplesmente deletadas dos textos jornalísticos, cujo propósito verdadeiro é salvar os negócios. Eu vou repetir, os negócios. Por que lembrar dos corpos soterrados de quem não sabemos sequer os nomes? Por que lembrar que a natureza morta em Mariana é irmã gêmea da falecida em Brumadinho, já que os negócios não choram por elas? Como dizia Drummond, lido muito pelo senador culto Antônio Anastasia, de Minas, mineiro ele, Drummond de Itabira, que minerava palavras, beleza, amor e não dinheiro, nunca. Aspas, todos os homens voltam para casa,
estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perderam. Fecha aspas. Drummond. Pois bem, senhoras e senhores, vossas excelências, colegas, a escolha está diante de nós e devemos escolher de modo diferente daqueles que decidiram que a Vale é um colosso econômico, que não pode ser condenada, que a sua diretoria é um sucesso no mundo dos negócios globalizados, que suga nossa alma, nosso sangue e nossa esperança de uma vida fraterna e digna. Aqui, senhor presidente Anastasia, onde deve prevalecer a voz do povo, a nossa consciência deve decidir o oposto do que a voz da mídia corporativa sussurra maledicente em nossos ouvidos para nos convencer de que, na verdade, o presidente da Vale, senhor Fábio, não tem ideia dos motivos do acidente, não tem culpa e não pode ser condenado, e que por isso deve continuar conduzindo os negócios com seus métodos medievais e desumanos. Se ele breve, me permita só mais um tempo para concluir, presidente, porque o assunto é muito grave. É o silêncio. Medievais, métodos e desumanos. Quem quiser que se entorpeça com as overdoses da amnésia provocadas por esse tsunami do esquecimento que se avoluma no horizonte, querendo soterrar com sua lama a tragédia e os crimes de Brumadinho. Quem quiser que se entorpeça, porque eu, brasileiros e brasileiras, meus únicos patrões, eu, Jorge Cajuru, com minha inquieta consciência, jamais engolirei a balela forjada de um laudo de estabilidade forjado, previamente para justificar a crônica de uma matança anunciada e repetida. Quem quiser, neste Congresso Nacional, que se venda a contabilidade dos finórios. Os que habitam em altas cortes, com suas pompas, ritos e seus refinamentos, vêm nos dizer que a Vale é um colosso de bondade para destinar 0,000007 da projeção do valor da empresa no mercado financeiro para pagar, presidente Anastasia, senador Lucas, R$100 mil por vítima assassinada. Isso não passa de um vergonhoso cala-boca. Para quem não é da imprensa aqui, é calar a boca. Ou seja, é como um toma lá da cá. Cala a boca. Um paga para o esquecimento. Quem quiser que acredite e convença a nação brasileira de que milhares de barragens pelo Brasil afora, como as de Mariana e Brumadinho, são seguras, e que Deus, na sua infinita bondade, promoverá e proverá a nossa segurança e nos protegerá dos ferozes padeiros do mal, que contam as suas moedas na calada da noite, e que de manhã não se lembram mais de suas vítimas. Eu não. Eu lutarei para que a nação tenha memória e tenha futuro. Por isso faço, presidente Anastasia, brasileiros e brasileiras, faço aqui, talvez de forma inédita desta tribuna do Senado Federal, faço uma chamada em alto e bom som. Vítimas da Boate Kiss, presente. Vítimas de Mariana, presente. Jovens do Ninho do Urubu, presente. E todos os que foram soterrados pela cumplicidade do poder público com a ganância do setor privado, o meu mais respeitoso e eterno presente. Agradecidíssimo pela compreensão do tempo, presidente Antônio Anastasia, foi meu pronunciamento,
e saiu, graças a Deus, de minha alma nesta madrugada com Rivotril, mas dormindo e sabendo se revoltar com este silêncio. Parece que a grande mídia brasileira, em sua maioria, se esqueceu deste crime ambiental. Agradecidíssimo. Muito obrigado, eminente senador Jorge Cajuru. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento, como sempre, efetivo, corajoso e, sobretudo, verdadeiro. Aliás, hoje pela manhã, me parece que o Senado Federal deu uma resposta rápida e efetiva no momento que aprovamos em 2 comissões vários projetos que aperfeiçoam a Lei Federal sobre Segurança de Barragens, com a participação efetiva de Vossa Excelência nessas comissões. Agora caberá à Câmara dos Deputados essa votação, que espero que seja a mais breve possível, de tal modo que haja uma resposta legislativa à altura para permitir que o Poder Executivo também adote as suas medidas e, é claro, o Poder Judiciário dará continuidade no cumprimento do seu papel. Parabéns a Vossa Excelência, uma vez mais, por vosso pronunciamento. Presidente, só rapidinho, desculpa. Pois não, presidente. Quando o senhor humildemente coloca o meu nome participando do projeto hoje, né, do que fizemos hoje de forma também inédita, histórica nessa casa, tudo aconteceu em função de mais um cirúrgico relatório apresentado por Vossa Excelência, que talvez tenha tido também a mesma demora daquele do projeto de sequestrar os bens de terroristas. O senhor me disse, eu nunca mais vou esquecer, contei para minha esposa, o senhor ficou 6 horas, até meia-noite, para fazê-lo de forma irretocável, né? O senhor é um cirurgião em relatório. Aliás, aqui deveria todo mundo ser humilde e entregar qualquer projeto polêmico, né, nas mãos de um homem público como o senador Antônio Anastasia, que infelizmente Minas Gerais não soube escolher para governador e escolheu um verdadeiro polichínclo. Parabéns. Muito obrigado, senador Cajuru, mas na verdade... E terá que procurar no dicionário o que significa polichínclo, Romeu. Vossa Excelência, como sempre, é o coração muito generoso, está longe de mim essa capacidade, mas agradeço muito as palavras de Vossa Excelência.